Queria boa tarde a todos e todas, a vocês que estão aqui, a vocês que vão assistir depois. O nosso muito obrigada por estar junto com a gente. Todo dia é um prazer receber as pessoas para trocar informações, para que possamos cada dia ser uma pessoa mais capacitada, atender melhor o nosso cliente. Esse é o papel que o sindicato tem exercido e quer muito a contribuição de vocês para que isso seja cada dia melhor. Mande ideias pra gente, mande sugestões. Se não gostou também, fala pra gente que a gente refaz, busca de outra forma. Então, nós, sindicato, o Sindiconte Rio, que esse ano faz 105 anos, que a Casa do Contabilista tem um prazer sempre em atender o profissional da contabilidade. Conto com vocês para participarem das nossas ações. Sigam-nos nas nossas redes sociais e venham sempre que possível nas nossas palestras, nos nossos bate-papos, nas nossas lives, porque trocar informações é muito bom. E hoje vai rolar um spoiler aqui, porque vocês não sabem o que é esse FGTS digital aí, ó. Vem muitas mudanças aí e novidades. E aí hoje estamos aqui com o João Desterro, que é do... Não, agora não é mais Ministério do Trabalho, né? Porque agora é Secretaria de Emprego e Renda, né? E Trabalho. É... Emprego, trabalho, depois é que vem a renda, né? Mas tudo bem. Muito obrigada, João. A gente estava tentando negociar essa data aqui bastante tempo, mas deu certo. Queria muito agradecer, João, por ter aceitado esse convite, desse bate-papo. E a galera é sua. Muito obrigada a todos e todas. Então, pessoal, boa tarde para todos. Eu quero também agradecer o convite do Sindiconte, é, na, na, com relação a esse convite que foi, primeiramente, me foi feito pela Bárbara e pela Sandra. Eu acho que a gente está aqui, a gente estar aqui hoje é uma das coisas mais importantes no nosso dia a dia enquanto profissionais, né? Porque nós estamos vivendo esse período diferenciado e dificuldades, e eu penso que nesse período que a gente está vivendo, é imprescindível que a gente esteja, de alguma forma, nem que seja de forma digital, que a gente esteja próximo, né? Porque é um período difícil para todo mundo, é difícil para trabalhador, é difícil para empregador, é difícil para nós, servidores públicos, até porque nós estávamos acostumados com alguma coisa e, de repente, essa coisa nos foi tirada, né? E, pior, sem aviso prévio, né? Então, eu penso que, nesse momento, a coisa mais importante que a gente pode ter é solidariedade uns com os outros. E não é só solidariedade no ambiente de trabalho, solidariedade em todos os sentidos, o sentido mais amplo possível, né? Daí a gente está aqui hoje para fazermos um bate-papo, tá? Eu estava até falando agora há pouco com a Sandra, e eu não vou dar aqui uma aula de FGTS digital, muito menos de e-social. Por quê? Eu tenho certeza que a maioria de vocês até conhecem mais do e-social, por exemplo, do que eu. Por quê? Eu tenho um foco no acesso ao e-social, que é o foco da fiscalização, tá? E vocês têm um foco com relação ao e-social, no envio das informações, informações essas que, no momento seguinte, eu vou ter contato com elas, né? Então, vocês provavelmente, do ponto de vista prático, até sabem mais do que eu. Então, o que nós vamos fazer aqui é um bate-papo, e aí é um bate-papo do ponto de vista até da fiscalização. João, como assim um bate-papo do ponto de vista da fiscalização?
ninguém está aqui para dar puxão de orelha em ninguém, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui para aprender. Eu aprender com vocês, vocês aprender comigo e a gente ir seguindo em frente, né? Como é que é isso? Porque não sei se vocês se recordam, até final de 2018, nós fazíamos de 15 em 15 dias, às vezes semanalmente, um encontro com os contadores, advogados, empresários, um encontro lá no antigo Ministério da Fazenda, que hoje é Ministério da Economia, né? E um encontro nas chamadas salas especiais. Antes de continuar esse assunto, eu nem me apresentei, né, gente? Coisa horrorosa, né? Então, eu sou João Desterro, sou auditor fiscal do trabalho, do hoje Ministério da Economia, do antigo Ministério do Trabalho. Eu estou lotado aqui na Superintendência do Rio desde 96 e me cabe hoje a coordenação do projeto FGTS e do E-Social aqui no estado do Rio e no Espírito Santo. Então, o que a gente vai promover aqui... outra coisa, Sandra, a Superintendência Regional do Trabalho, que antigamente era ligada diretamente ao Ministério do Trabalho, hoje ela é ligada à Secretaria Especial de Trabalho, a CETRAB, ou STRAB, né? Então, na verdade, o Ministério do Trabalho deixou de existir, começou a funcionar o Ministério da Economia e foram criadas as Secretarias Especiais de Trabalho e Previdência. E nós estamos dentro da Secretaria Especial de Trabalho, só para contextualizar isso. Então, eu estava falando que até final de 2018, a gente tinha essas lives que era uma maneira da gente se comunicar não só com o empresário, com o empregador, mas também com os contadores e até com os trabalhadores, porque muitas vezes a gente encontra trabalhadores que estão, sim, interessados em saber como é que essas coisas funcionam, até para ele poder questionar em algum momento os seus empregadores. Então, nessas salas, eu acredito até que aí possa ter alguém que tivesse acompanhado essas reuniões, e, infelizmente, a partir do final de 2018, nós tivemos que interromper essas salas, né? essas apresentações que eram presenciais, né? Nós tivemos que interromper porque nós começamos a apanhar muito da mídia, né? Então, a gente, às vezes, de manhã falava uma coisa, de tarde a mídia falava outra, dizia que o E-Social ia acabar, que não ia ter mais E-Social, e coisas desse tipo. E isso é o tipo do assunto que nunca acrescentou nada, ao contrário, é porque a gente tinha plena consciência de que o E-Social não iria acabar, né? Vocês me desculpem estar falando isso, mas é só para contextualizar uma coisa que ficou lá atrás e que provavelmente algumas pessoas já até esqueceram disso, né? Então, o E-Social, quando ele foi criado como uma política de Estado, não foi como uma política de governo. Então, não seria uma mudança, por exemplo, de governo que iria acabar com uma coisa que já existe, o E-Social existe desde 2010. Em 2010 já se falava no E-Social, não da forma que a gente conhece hoje o E-Social, mas ele já era conhecido, até porque foi no meado de 2010 que se cogitou de ter no mundo trabalhista, né, uma folha de pagamento digital, o que lá em 2010 era uma novidade tanto, porque a gente tinha uma folha de pagamento manualizada e que era muito difícil não só para os próprios contadores, para os empregadores, para acompanhar a vida de seus trabalhadores através de algo tão precário, né? Da mesma forma, do ponto de vista da fiscalização, era bastante sofrível, digamos assim. Um outro objetivo, né, nessa época, né, lá de 2010, era que a gente viesse, ao longo do tempo, substituir os cadastros que a gente tinha, porque eram péssimos.
e cadastros que alguns até ainda continuam, até por força de legislação, né? E mais para frente eu vou falar sobre isso, e esses cadastros, eles nunca atenderam nem ao trabalhador, nem ao empregador, nem ao contador, muito menos a fiscalização. Por quê? Era um emaranhado de cadastros com todas as dificuldades que se tinha na época, né? Porque cada um usava uma plataforma diferente e muitas vezes você não conseguia unificar esses cadastros de forma que um pudesse conversar com o outro. Isso foi sempre, ao longo do tempo, uma das maiores dificuldades que nós tivemos, né? Então, aquilo que começou como um projeto embrionário de folha de pagamento digital acabou virando o que hoje a gente conhece como e-social. E qual era o grande mote desse e-social? O grande mote era trazer para a sociedade uma coisa palatável, uma coisa que pudesse, ao longo do tempo, facilitar a vida de todo mundo. Porque vocês bem recordam a dificuldade que se tinha, por exemplo, há 5, 10 anos atrás, quando um trabalhador, ou um empregador, ou contador se dirigia a um órgão desse, por exemplo, a própria Previdência, para fazer uma contagem de tempo de serviço. Por quê? Porque a maioria das informações elas já estavam até perdidas no tempo. A gente vai falar mais sobre isso aí na frente, porque a Sandra me trouxe uma pérola que pode ser, inclusive, uma dificuldade de alguém que esteja aí nos ouvindo, né? Então, a dificuldade era muito grande, porque quando um trabalhador precisava, há 5, 10 anos atrás, contar o tempo de serviço, ele percorria uma verdadeira via crucis para isso, né? Por quê? Ou ele não tinha as informações, ou o empregador que ele estava não tinha, ou o empregador de onde ele veio anteriormente não tinha, e o Estado, às vezes, também não, né? Principalmente aquelas informações de vínculos anteriores a 75. Por quê? Porque em 1975, pela primeira vez, se começou a usar os cadastros como a gente conhece até hoje, né? Porque até então era tudo feito através de uma planilha de papel. E muitas informações anteriores a 75 acabaram ficando perdidas, né? Ou quando você precisava reaver essas informações, você tinha que depender, por exemplo, da Previdência ir num depósito que tinha lá no Irajá, onde tinha essas informações antigas, e tentar recuperar essas informações manualmente. Agora, imagina a dificuldade que é você recuperar informações de milhões de trabalhadores de uma forma manualizada. Então, a ideia era pegar aqueles cadastros que começaram a funcionar a partir de 75, basicamente, e trazer essas informações para um cadastro único, que é aquilo que se tornou hoje o e-social. O que o e-social é? Um repositório de informações. Na verdade, o e-social nada mais é do que isso. Quando a gente fala no e-social, a gente pensa num elefante branco que contém coisas especiais que as pessoas não sabem de onde vem. Não, gente. O e-social ele foi inicialmente elaborado com muito cuidado, até para que essas informações migradas desses cadastros não tivessem nenhum comprometimento. E como que isso foi feito? Através daquela famosa qualificação cadastral. Ou seja, para você ingressar com todos os dados no e-social, você tinha que ter uma pré-qualificação cadastral dos dados dos trabalhadores. Por que isso, João? Por uma razão muito simples. A gente que labuta há algum tempo com a fiscalização, a gente sabe de trabalhadores que têm 5, 10, até 35 números de PIS, a gente já pegou, e também vários números de PIS para o mesmo trabalhador. Ou seja, a situação era caótica, né? Porque muitas vezes o trabalhador recorria a um órgão desse, seja a Previdência
o antigo Ministério do Trabalho, ou Caixa Econômica, para reaver uma informação de um vínculo dele, e não conseguia porque ele não sabia que ele tinha um número de PIS onde ele estava cadastrado num determinado empregador, a informação ficava praticamente perdida. O que o e-social fez? O e-social, além de pegar todos esses cadastros e trazer para um ambiente só, ele também fez essa qualificação cadastral dos vínculos, ou seja, dos trabalhadores, onde, se o trabalhador está sendo ingressado no banco de dados do e-social, ele só tem um número, não tem mais de um. Por quê? Se ele tiver mais de um, na data que ele estiver entrando no e-social, a informação dele é unificada, trazendo o registro lá de trás para o registro mais recente, de tal forma que ele não perca nenhuma informação do passado. Isso foi o que o e-social fez ao longo desse tempo que ele ficou colhendo dados. Só que as coisas andaram, né? E andaram como? Nós tínhamos um cadastro para os trabalhadores, que era o PIS, PASEP, tinha também o cadastro lá do Bolsa Família, da saúde, que se transformou num cadastro único, até que recentemente, a coisa de 2 anos atrás, nós passamos a ter o registro de todos os dados dos trabalhadores no CPF. João, por que CPF? Por uma razão muito simples. A base de dados do CPF, que é a base de dados da Receita Federal, é hoje uma das bases cadastrais mais confiáveis e com maior massa de dados. Daí a gente usar hoje não mais o cadastro do PIS e PASEP, mas o próprio CPF. Se você tem o CPF de um determinado trabalhador, automaticamente, se ele estiver no e-social de alguma forma, você tem todas as informações dele, desde que ele teve o primeiro emprego que tenha sido cadastrado pelo empregador dele junto a um desses órgãos, através, seja da RAIS, do CAGED ou da própria GFIP. Tá? Antes de eu continuar, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, coloque aí. Sandra, a Bárbara vai pegar essas informações para a gente? Vai sim. Mas antes Ótimo. disso, deixa. Você falou dessa questão dos dados terem entrado no cadastro como um todo do INSS. Mas aconteceram perdas desses dados? Então, na verdade, se existe alguma perda de dado, é anterior a 75. Por quê? Porque, como eu falei antes, até 75 a gente não tinha cadastros digitais em nenhum desses órgãos, era tudo feito de forma manualizada. Então, se houve alguma perda de dado, foi aí. Porém, como o e-social ele recupera dados de várias fontes, por exemplo, se o trabalhador, em 75, ele recolhia fundo de garantia, recolhia previdência, por exemplo, e não tinha os dados dele em outro cadastro, o e-social apropriou essas informações do cadastro da GFIP. Por quê? Porque a fonte de dados do e-social, além de ser o próprio empregador, quando envia as informações de seus trabalhadores, são esses cadastros. Então, a principal origem de dados do e-social é o CNIS. E o CNIS, por sua vez, ele colhe dados da RAIS, do CAGED e da GFIP. Então, daí o e-social, ele muitas vezes ele traz esse dado lá do passado de um desses cadastros. Então, vamos supor que o trabalhador tenha trabalhado lá na década de 80 e, por alguma razão, a informação dele não foi para a RAIS ou não foi para o CAGED, mas tem a GFIP. Se não foi para a GFIP, tem a RAIS, que já funcionava nessa época de forma digital, entendeu? Então, não há perda de dados, a não ser dados muito antigos, anteriores a 75, como eu falei. Tá? Continuando,
o E-Social ele tinha esse mote, né? Mas o interessante da construção do projeto do E-Social é que ele não tratava apenas de trazer, de facilitar a vida do empregador, do trabalhador, do contador, de um modo geral, e sim do cidadão. Entendeu? Então, o grande mote do E-Social sempre foi trazer cidadania para o trabalhador. Porque antes de ser um trabalhador da empresa A ou B, a pessoa é um cidadão. Então, para que ele exerça o seu direito de cidadania, que está lá na Constituição, ele tem que ter um órgão ou alguém que esteja disposto a fazer com que ele exerça esse direito de cidadão. O que não ocorria até então, porque você imagina, eu, trabalhador com 70 anos, por exemplo, recorro à Previdência para contar meu tempo de serviço e chego lá, eu não encontro meus dados cadastrais e não consigo me aposentar porque falta um período, por exemplo. Aonde está a minha cidadania? Perdeu. Então, não adianta você ter, por exemplo, na Constituição, um direito para o cidadão se ele não tem como exercer esse direito. E o E-Social, ele, precipuamente, ele veio para que o trabalhador pudesse exercer essa cidadania. Além das outras coisas, de ter um vínculo que ele saiba onde que está, de poder ter a contagem de tempo de serviço, por exemplo, sem precisar sair da casa dele. Não sei se vocês sabem, mas hoje, aqueles trabalhadores que têm todo o tempo dele registrado pelos empregadores, ele não precisa sair de casa para requerer a aposentadoria dele. Com 30 dias de antecedência, ele já recebe uma carta da Previdência dizendo: olha, você tem no dia tal, você completa o seu tempo de serviço. Você vai querer se aposentar? Se ele quiser se aposentar, é só preencher um formulário lá no meu INSS e ele vai estar apto a requerer a aposentadoria dele sem sair de casa. Claro, alguns documentos talvez ele tenha que apresentar. Se for um período antigo, pode ser que ele tenha períodos que não esteja lá no E-Social e ele tenha que comprovar através, por exemplo, de um carnê de autônomo ou de um carnê individual, contribuinte individual, ou seja, ele pode ter que fazer isso, que ele, ao escanear o documento e anexar no pedido dele, o sistema já vai reconhecer esse vínculo. Então, é muito diferente de uma situação lá de trás, onde ele tinha que ficar indo em vários órgãos, muitas vezes não encontrava os dados, esperava 6 meses, às vezes anos, para ele ter esse pedido deferido. Hoje não, ele tem isso antecipadamente, de modo geral. Então, isso é um ganho muito grande para o trabalhador e, principalmente, para o cidadão. A partir do momento que ele pode efetivamente exercer esse direito de cidadania, aí sim ele pode se considerar um cidadão. E é isso que o E-Social sempre almejou, que o trabalhador, antes de ser o trabalhador, ele possa exercer o direito de cidadania dele. Esse foi o primeiro mote do E-Social. Nessa esteira do E-Social, a gente teve, ao longo do tempo, várias outras formas de trazer cidadania para o trabalhador. Quais foram essas formas? Por exemplo, a carteira de trabalho digital. Hoje, o trabalhador não precisa carregar uma carteira no bolso, muitas vezes faltando algumas páginas, para provar que ele é o trabalhador. Hoje, através de um aplicativo no celular, coisa que todo trabalhador normalmente tem, ele pode baixar a carteira digital dele com todos os vínculos dele registrados lá, sem depender de uma carteira papel. E o interessante disso é que a gente percebe, ao fazer essas mudanças ao longo do tempo,
que a nossa sociedade ela tem amadurecido muito. Quer ver um exemplo? Em 2012, nós tentamos lançar a carteira de trabalho digital, que era um cartão de crédito com um chip muito parecido com um cartão de crédito normal. E o que aconteceu? O projeto teve que ser abortado. Sabe por quê? Porque os trabalhadores ainda não estavam preparados para ter um cartão digital como a carteira de trabalho, porque ele estava acostumado com aquela carteira de trabalho papel. Não estava acostumado com um chip no bolso, na carteira. E aí a gente recebeu várias demandas de várias entidades sindicais dizendo: olha, não dá, não dá porque os trabalhadores não estão aceitando isso. Então, eu me lembro que em 2012 já havia um projeto pronto e acabado. Nós, inclusive, fizemos um teste lá em Brasília de como ele iria funcionar e acabou sendo abortado. Hoje, nós temos a carteira digital no celular. Olha o quanto que a sociedade amadureceu, o quanto que o nosso trabalhador amadureceu. Claro, eu não estou dizendo com isso que o mundo do trabalho seja um paraíso, não é isso. Mas que ele amadureceu e evoluiu muito ao longo desse tempo, isso com certeza. A ponto de o trabalhador hoje não precisar portar uma carteira de trabalho, papel, para poder provar que ele é um trabalhador. Além disso, nós temos, por exemplo, o CPF digital, que também você baixa através de um aplicativo, né? Você tem o título de eleitor digital, o e-título, que também você tem num aplicativo de celular, né? E hoje até a carteira de saúde digital. Olha quanto a gente evoluiu nesse período de tempo. O e-social, ele contribuiu muito para isso. Tá? Ele contribuiu muito para isso, porque ele unificou uma série de cadastros. Hoje, para se ter uma carteira de trabalho digital, é mole com os dados que se tem no e-social. Em 2012, com essa experiência que eu falei que foi abortada, era muito difícil, porque essas informações elas estavam espalhadas em vários cadastros, e era difícil você unificar essas informações. Hoje não. Hoje a gente tem tudo nessa carteira de trabalho digital. E, por sinal, os senhores contadores sabem, né, que a partir de janeiro, a partir de setembro de 2019, a carteira de trabalho não é mais usada. Ela foi substituída pela carteira de trabalho digital. Então, hoje, a carteira de trabalho papel, a carteira de trabalho física, ela só é obrigatória para os órgãos públicos que ainda não têm as informações no e-social, que são as empresas ou os empregadores do quarto grupo que ainda não ingressaram com as informações de seus trabalhadores ou seus servidores no e-social. O resto, todo mundo já tem, já é obrigatória a carteira de trabalho digital. Então, hoje você não precisa mais fazer uma anotação na carteira de trabalho do trabalhador, porque essas informações já estão pré-anotadas lá na carteira de trabalho digital, desde que o empregador, seja diretamente ou através do seu contador ou responsável, enviou as informações para o e-social. E aí a gente vai entrar naquilo que eu falei, a gente colocar essas informações de um modo prático, né? Então, tudo isso que eu estou falando, gente, é muito interessante, mas é de suma importância que os contadores, os empregadores, tenham um carinho todo especial com relação a isso. Por quê? Porque se essas informações não forem ingressadas no e-social, esse trabalhador ele vai continuar à margem da sociedade, né, digital que a gente tem hoje, esperando com que uma fiscalização o encontre, né, e possa trazê-lo para o mundo digital. Então, é importantíssima a participação desses contadores, responsáveis, advogados, porque são eles
que vão complementar aquela cidadania que o E-Social resolveu trazer para o nosso trabalhador. É importantíssimo isso. E o que a gente tem notado no dia a dia? Aí é uma reflexão que a gente tem feito e que os contadores poderão nos ajudar muito nisso aí. No dia a dia da fiscalização, a gente encontra algumas situações que são ou falta da informação ou erro da informação. E eu não estou falando de erro, por exemplo, e é até complicado a gente falar em erro, porque alguém pode dizer assim, bom, mas o que é certo e o que é errado? Muitas vezes eu não sei o que é certo e o que é errado, mas eu digo da forma inadequada de prestar algumas informações. Vou dar um exemplo. Se você admite um trabalhador e não o coloca no E-Social, esse trabalhador ele não vai ter carteira de trabalho hoje. Por quê? Pelo menos com relação ao empregador onde ele está trabalhando. Por quê? Porque é a única maneira de esse trabalhador ter as anotações dele pré-realizadas na sua carteira digital através da leitura das informações no E-Social. Se elas não chegarem no E-Social, ele não vai ter essas informações na carteira digital dele. Outra coisa, ainda a gente encontra, no âmbito da fiscalização, situações assim: o trabalhador mudou de empregador, chega no empregador para fazer as anotações do vínculo dele, e o empregador, às vezes, equivocadamente, né, chega para ele e diz, bom, cadê a tua carteira de trabalho? E o trabalhador fica sem ter o que falar, porque ele não tem mais aquela carteira de trabalho papel, né? E aí como é que faz? Né? Então, isso é para dizer o seguinte, carteira de trabalho papel não se usa mais, a não ser para os órgãos públicos. As anotações na carteira de trabalho digital do trabalhador, elas são feitas via informações para o E-Social. Se as informações estão sendo enviadas para o E-Social de forma correta e adequada, esse trabalhador vai ter, com certeza, todas as informações dele pré-anotadas na carteira de trabalho digital dele. E ele vai poder, a qualquer momento, saber se essas informações estão atualizadas ou não. É só ele... Willy! Então, gente, continuando. Essas informações, elas precisam, antes de qualquer coisa, estarem no E-Social. O que a gente tem visto? A gente tem visto algumas coisas assim de equívoco mesmo. Por exemplo, a gente sabe, e os contadores também sabem, que quando o empregador envia os dados para o E-Social, ele envia não só aqueles dados referentes a nome, CPF, número de PIS, data de nascimento, essas informações cadastrais do trabalhador, ele também diz para o E-Social se ele vai optar pelo livro de registro eletrônico ou não. É uma informação que tem lá no E-Social, no evento S1000, que é onde no evento onde o empregador diz para o E-Social quais são os dados dele, empregador, como, por exemplo, CNPJ, matriz, endereço, essas coisas, e diz logo em seguida que ele está cadastrando um trabalhador e que ele vai fazer uso do registro eletrônico de informações. Por quê? Porque a gente sempre teve o registro manualizado das informações de cada trabalhador. Aí o que acontece? Se ele faz a opção pelo registro eletrônico de informações, ele não precisa ter um livro de registro de empregados manual que tem algumas regras que estão lá nas portarias da Secretaria Especial de Trabalho, é de 2019, setembro de 2019.
Então, se ele diz que ele vai usar o livro de registro eletrônico, ele não precisa ter esse livro de registro lá. E a gente sabe que a lei diz o seguinte, que se o empregador estiver fazendo uso do livro de registro manual, ou seja, físico, o livro de registro tem que estar no local de trabalho. Ora, se ele diz que está usando o livro de registro eletrônico, ele não precisa desse livro de registro físico no local de trabalho. Mas se ele faz a opção de não, ele vai ter que ter esse livro de registro físico no local de trabalho. Olha ele, por equívoco, criando um trabalho para ele e correndo o risco até de ser possivelmente autuado numa fiscalização, caso o auditor chegue lá e ele não tenha o livro de registro no local, porque é o que está na legislação. Então, aí a pergunta que se faz é a seguinte: espera aí, se eu fizer a opção pelo registro eletrônico, eu perco alguma coisa com isso? Claro que não. Agora, se eu não fizer a opção pelo registro eletrônico das informações, eu perco alguma coisa? Posso perder, sim. Por quê? Porque eu fico com a obrigação, que ainda está na lei, de ter o livro de registro físico no local. E posso receber uma fiscalização nesse período e ser autuado porque o livro não está no local. Então, quando o empregador diz que ele opta pelo registro eletrônico de informações do trabalhador, ele não tem nada a perder, ao contrário, ele está poupando trabalho para ele, porque ele não vai precisar escriturar livro de registro nenhum manual. Então, é interessante isso, porque alguns contadores, equivocadamente, não fazem a opção pelo registro eletrônico porque ficam com medo de estar pegando para si alguma responsabilidade. Não, na verdade, é o contrário. Quando ele não faz essa opção, aí sim ele pode estar pegando para ele uma responsabilidade extra que não haveria necessidade. Tá? Por outro lado, também está na legislação o quê? As anotações de trabalho, as anotações na carteira de trabalho, elas têm um prazo para acontecer. Enquanto, por exemplo, o trabalhador, para começar a trabalhar, ele tem que ter o registro dele, e isso está na CLT, as anotações da carteira de trabalho também têm um prazo de 5 dias úteis para serem feitas. Ora, se a informação do trabalhador, pelo menos com relação à admissão dele, não forem enviadas para o e-social no tempo hábil, esse trabalhador vai ficar vulnerável. E o empregador também, por tabela. Por quê? Porque se for um auditor na empresa, nesse período, e constatar que as informações daquela admissão não foram para o e-social, ele pode ser, sim, autuado. Aí vamos voltar um pouquinho aí com relação a isso. Quando o e-social foi criado, ele foi criado tendo como princípio básico de que ele não iria mudar a legislação em nada. E o e-social ele foi criado, ele começou em 2010, e até hoje a legislação não foi modificada para que o e-social pudesse funcionar. Ao contrário, o e-social sempre espelhou aquilo que está na legislação. E isso não é, claro, tarefa fácil, e isso era uma das coisas que a gente mais era criticado, né, por conta disso. Por quê? Pensa bem, quem altera as leis é o legislativo. O legislativo, quando altera essas leis, ele o faz dependendo dos interesses políticos que existem naquele momento. Há muito tempo que a gente sabe que legislação trabalhista não é uma coisa que enche os olhos dos congressistas. Então, alterar a legislação trabalhista sempre foi uma dificuldade. Então, nunca se cogitou em mudar a legislação trabalhista nesse período. Só que algumas mudanças na legislação elas vão ter que ser feitas. Por quê? O e-social ele vem espelhando a legislação que a gente tem, ele vem se adaptando a essa legislação, mas algumas coisas têm que finalmente ser alteradas. Uma delas
eu não vou falar agora, vai ficar em suspenso, que é sobre o fundo de garantia. Mas a outra, por exemplo, é com relação à admissão dos trabalhadores. Os contadores todos sabem que, ao longo do tempo, todos os registros dos trabalhadores sempre foram feitos no local da prestação de trabalho. O E-Social veio e mudou isso. Como mudou isso? Com o advento do E-Social, o trabalhador ele é registrado no CNPJ matriz da empresa. Então, se ela tiver vários estabelecimentos, com todos eles com os seus trabalhadores trabalhando lá nos locais, esses trabalhadores vão estar todos registrados no CNPJ matriz da empresa. E quando ela envia as informações dos trabalhadores para o E-Social, ela diz, olha, o trabalhador João, ele ele está sendo registrado na matriz, mas a prestação de serviço dele, o local da prestação de serviço é na filial Y. O trabalhador José, ao invés de estar trabalhando na matriz, ele está trabalhando na filial Z, e assim por diante. Então, isso é uma coisa que vai ter que ser mudado na legislação mais para frente um pouco, que é o artigo 41 da CLT. Hoje nós temos a portaria 41, na verdade, ela diz, especifica, detalha como é esse registro, que antes era no local de trabalho. Hoje, essa portaria já diz que o registro do trabalhador ele deve ser feito no local, aliás, deve ser feito no CNPJ raiz do trabalhador e deve ser especificado o local da prestação de serviço. Então, isso é uma das mudanças que ainda vão ser feitas na legislação. Tá? Mas, com relação aos demais itens da legislação trabalhista, nunca foi mudado nada para que o E-Social pudesse funcionar. E, por outro lado, o E-Social sempre vem sofrendo mudanças, se adequando à mudança na legislação. E aí, cabe aqui o seguinte, nós tivemos aí, ao longo dos últimos anos, muitas, mas muitas mudanças na legislação trabalhista. E a cada alteração dessa da legislação trabalhista, o E-Social teve que dar um break, mesmo que de forma rápida, para poder espelhar essas mudanças na legislação. Então, isso vem sendo feito ao longo de todo esse tempo. Então, muitas críticas que já foram feitas ao E-Social foi justamente por isso. O E-Social não muda a legislação, então como é que ele vai funcionar? Ele não vai funcionar, ele vai acabar. Chegaram até a dizer que ia mudar de nome. Nada disso aconteceu e nada disso vai acontecer. O que eu gostaria que ficasse claro para os contadores, advogados e empregadores é que o E-Social não mudou e nem vai mudar. Ele vai continuar exatamente do jeito que ele está hoje. A única coisa que aconteceu ao longo do tempo, e aí vamos fazer uma meia-culpa, o E-Social, quando ele começou com algumas situações que, digamos, não eram necessárias, né? Muitas vezes exigindo algumas informações dos trabalhadores ou do próprio empregador, e, na prática, elas não eram tão necessárias. Daí a gente teve um enxugamento do layout do E-Social até chegar no estágio que a gente tem hoje. Hoje, as informações que são obrigatórias para o E-Social, na verdade, elas são informações realmente necessárias. Muitas das informações que, no início, eram pedidas pelo E-Social, hoje já não são mais. Ou são, mas não são de caráter obrigatório. Se o empregador colocar, tudo bem. Se ele não colocar, o sistema E-Social não vai fazer nenhuma crítica. Mas existe algumas informações que realmente elas continuaram existindo. Por exemplo, quando essas informações elas
vieram sendo colocadas ao longo do tempo, muitas vezes a mudança na legislação era tão rápida que ela não chegava a fazer parte daquele layout que estava em funcionamento. E, às vezes, havia um lapso de tempo com relação a essa informação. Por outro lado, quando o e-social foi criado, muito antes dele começar a funcionar, a gente teve como ajuda aos desenvolvedores do sistema um grupo de 50 empresas de TI, de tecnologia da informação, que prestavam e ainda prestam informações preciosas para o núcleo do SERPRO e para o núcleo do Ministério da Economia, que hoje está à frente das informações do e-social, em termos de sugestões e críticas às informações que eram colocadas lá, que são as chamadas empresas piloto do e-social, são cerca de 50 empresas. Então, o que muitas vezes acontecia, hoje acontece bem menos, é que, ao enviar uma informação para o e-social, o empregador, ou, no caso, o responsável ou o contador, recebe uma informação de crítica daquele evento que ele está enviando. Só que, quando a gente vai ver, essa crítica não é do e-social, mas é do sistema de folha de pagamento daquele empregador. Então, gente, quando vocês receberem uma crítica com relação ao envio de alguma informação, desconfiem, porque pode ser uma crítica do próprio sistema de folha de pagamento que o empregador está usando ou o contador está usando, e não do e-social propriamente dito. Então, é bom ficar alerta com relação a isso, porque muitas vezes você vai pensar que a crítica é do e-social, quando na verdade não é. Bom, colocado isso, eu acho que era o que eu tinha para falar com relação ao... Ah, sim, informação interessante com relação ao cronograma, né? Porque nós tivemos alguma mudança recentemente com relação ao cronograma do e-social. Uma dessas informações foi com relação à entrada do grupo 3, né, que são os pequenos e médios empregadores com faturamento abaixo de 76 milhões, e aquelas empresas com inscrições no Simples Nacional ou empresas sem fins lucrativos, e é o maior grupo de empregadores dentro do e-social, né, que entraram a partir de maio e que tiveram alguns eventos que foram prorrogados, por exemplo. Tá? Por exemplo, o grupo de pessoas físicas que está nesse grupo 3, né, tiveram alguns eventos prorrogados para outubro. Então, é interessante que se, no dia a dia, que se faça uso desse cronograma. E aí, Sandra, eu vou encaminhar para vocês o cronograma atual e, de repente, pode algum contador ou mesmo cidadão querer saber qual é, por exemplo, hoje o cronograma que está implantado no e-social e quais as informações futuras, porque a gente tem o grupo 4 que ainda não entrou no e-social, que são os órgãos públicos, e que estão previstos para entrar só a partir do ano que vem, tá? Esse grupo 4. Aliás, eles já entram agora, a partir de novembro, com algumas informações, mas só vão entrar mesmo para valer a partir de abril de 2022, com as informações de eventos periódicos, né? Então, e as informações de eventos não periódicos a partir de novembro de 2021. Então, gente, além disso, nós temos os eventos de saúde e segurança no trabalho, que também era para entrar agora em julho e foi prorrogado para outubro. Então, é bom olhar sempre esse cronograma, porque ele está sempre sendo atualizado, e toda vez que existe a possibilidade da entrada de algum item desse cronograma ter alguma repercussão negativa
para o empregador, o que acontece? O evento é postergado, e aí para não se correr o risco de ter erros de leitura ou ter dificuldade na informação. Bom, vamos agora. Na verdade, eu teria um monte de outras coisas para fazer, mas o tempo que a gente tem é um tempo curto, e eu quero colocar aqui as informações do Fundo de Garantia. Tá? João, deixa eu te fazer uma pergunta que está aqui no site, no Hum, chat. ah, Essa questão do livro digital. sim. É simples mesmo de fazer? Livro digital? É. Não, na verdade, a opção pelo registro eletrônico é isso? Ah, isso, deve ser. É. Então, a opção pelo registro eletrônico é simples, é só colocar um sim ou não. Se ela colocar sim, ela não está optando pelo registro eletrônico da admissão dos trabalhadores, e sim pelo registro manual. E aí, quando ela não faz a opção pelo livro de registro eletrônico, ela se obriga a ter o livro de registro manualizado, que tem parâmetros estipulados numa portaria do Ministério da Economia. E aí ela fica adstrita ao que está nessa portaria. Quando ela diz que sim, que ela faz a opção pelo livro de registro eletrônico, ela não precisa ter nada para ser escriturado, porque as informações vão estar lá no e-social. Logo, ela se desobriga dessas informações do livro de registro de trabalho. As informações passam a ser aquelas que ela enviou para o e-social, correto? Ok, obrigada. Aí agora. Então, vamos dar uma corridinha aqui para eu falar sobre o FGTS digital. Essa sim é uma informação nova. Por quê? Os contadores, de um modo geral, os empregadores, os trabalhadores, estão acostumados com o FGTS, que tem como origem o CEFIP da Caixa Econômica Federal. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos colocar algumas coisas aqui. Recentemente, a Caixa Econômica Federal, que fazia parte do e-social, ela deixou de fazer parte do e-social. A Caixa Econômica hoje não integra mais o projeto e-social. Tá? Esse é um ponto. Também, com relação ao FGTS, e aí é o FGTS digital, que os contadores, de um modo geral, ainda não conhecem, o FGTS digital é algo totalmente novo para o mundo do trabalho. Por quê? É uma plataforma totalmente digital que vai ter como origem das informações as informações do e-social, e onde o empregador, o contador ou o responsável pela empresa não vai precisar mais preencher uma GFIP com todas aquelas informações que ele preenchia antes para poder enviar as informações dos vínculos com relação ao FGTS. Também, a partir do momento que ele enviar as informações para o e-social, ele vai poder emitir, já vai ficar disponível para aquele empregador as informações com relação ao FGTS, onde ele vai ter uma guia pré-preenchida, ele vai só colocar algumas informações complementares para poder ele fazer o pagamento do FGTS, que não vai ter recolhimento na rede bancária, a não ser que ele queira, que poderá ser feito através, por exemplo, do Pix. Então, imagina a economia de tempo que um contador que tenha, por exemplo, 200 clientes vai ter com isso. Ele basta pegar uma guia que já vai vir pré-preenchida pelas informações que estão lá no e-social, e esse é o grande mote do e-social. Por quê? Hoje, o empregador, além de mandar as informações para o e-social, tem que preencher a GFIP. Aliás, teria, né, que preencher a GFIP. E aí, a gente sabe que a GFIP utiliza uma plataforma ultrapassada, onde existe uma grande dificuldade para o empregador, quando ele quer fazer uma alteração de uma GFIP que ele, por acaso, enviou com algum equívoco de dado,
onde ele não tem como alterar apenas uma informação, ele tem que mandar uma nova GFIP substituindo a anterior, e isso é uma trabalheira danada. Com o advento do FGTS digital, além de ele não ter que preencher isso, se ele precisar fazer uma alteração de dados, por exemplo, com relação à base do FGTS ou da Previdência, o que vai acontecer? A informação já vai estar lá no e-social. Eventualmente, ele vai precisar apenas colocar alguma informação que, por acaso, não tenha ido para o e-social. Agora, isso é interessante, gente, porque o projeto do FGTS Digital ele estava pronto para começar no início do ano passado. Não começou por causa da pandemia. Estava agora previsto para começar um período de teste agora em agosto. Também foi adiado. E ele vai começar efetivamente a funcionar a partir de janeiro de 2022. Então, pense no FGTS que você tem hoje. A partir de janeiro, você vai ter uma outra coisa. Você vai ter um FGTS que vai estar em outro patamar, que nada vai ter com relação ao FGTS que você tem hoje. João, isso vai melhorar alguma coisa para o empregador, para o contador? Só vai. Por quê? O que acontece hoje? Da mesma forma que a Caixa Econômica ela não integra mais o projeto e-social, algumas competências da Caixa elas vão passar para o Ministério da Economia com o advento do FGTS digital. Dentre essas competências, a gente tem uma coisa interessantíssima, que é o seguinte: nós ainda temos várias datas onde o empregador, através de seus responsáveis ou contadores, envia as informações para o Estado. Então, você tem o dia 7 para o FGTS, você tem dia 15 de Previdência, ou seja, você tem datas diferenciadas. Qual é a ideia? Unificar todas essas datas numa data só. E qual seria essa data? Em princípio, seria dia 20. Ou seja, a partir de então, todas as informações teriam como data limite até o dia 20 para ser enviadas para o e-social e para o FGTS digital. Você não teria mais que ficar preocupado com várias datas para encaminhar as informações para o Estado, e sim uma única data. Tá? Isso já é um adianto, porque é uma dor de cabeça a menos. Outra coisa, hoje, como é que o empregador faz para pedir um parcelamento de débito de FGTS? Ele tem que, provavelmente, ir numa agência da Caixa Econômica Federal, preencher ou pegar um formulário para ser preenchido, assinar e voltar na agência e entregar esse formulário e, sendo deferido, assinar uma confissão de débito para que ele possa parcelar o fundo de garantia. Sendo que, entre o início desse processo até o deferimento, até a assinatura e deferimento pela Caixa, normalmente corre um prazo de 60 dias, entre 30 e 90 dias. Com o advento do FGTS digital, essa competência não vai ser mais da Caixa, vai ser do Ministério da Economia. Como as informações já vão estar todas no e-social, então basta, através de um formulário via internet, o empregador dizer: olha, quero parcelar os débitos tais e tais. Pronto. Ele não precisa ir a nenhum órgão para pedir isso. Como a gente já vai ter essas informações, provavelmente em 24 ou 48 horas, esse pedido dele já vai estar deferido. A não ser que exista alguma pendência que precise ser verificada junto ao empregador. Via de regra, em 24, 48 horas, esse requerimento dele já vai poder ser deferido, sem ele precisar ir a lugar nenhum. Olha o ganho de tempo e como é que ele vai, a dor de cabeça que ele vai evitar de ter em relação ao processo que ele tem hoje. Outro exemplo. Hoje, o empregador, para ter o certificado, o CRF da Caixa, que é a Certidão Negativa de Débito de Fundo de Garantia, o que ele tem que fazer?
ele tem que entrar lá no site da Caixa, que, via de regra, não tem todas as informações do empregador, e muitas vezes o empregador precisa dessa informação para ontem, porque ele quer participar, por exemplo, de uma licitação de um órgão público, e aí ele tem que ficar dependendo de uma informação que vai ser liberada via site da Caixa, que depende de verificação das informações, muitas vezes verificação com o Ministério da Economia, porque a Caixa não tem todas as informações. Com o advento do FGTS digital, também o CRF, que hoje é emitido pela Caixa Econômica, vai ser emitido pelo Ministério da Economia, ou seja, por nós, Secretaria Especial de Trabalho. Ora, olha outro ganho, porque se todas as informações vão estar lá no e-social, o que a gente precisa para liberar um CRF? Quase nada, porque todas as informações vão estar lá. Repito, as informações têm que estar lá no e-social. Então, gente, tudo isso são ganhos que a gente vai ter ainda, tá? Ou seja, as coisas não estão paradas, as coisas continuam andando, e eu acredito que, a partir de janeiro de 2022, efetivamente, a gente vai ter um novo mundo para se trabalhar do ponto de vista trabalhista. Por quê? Um dos calcanhares de Aquiles que a gente tem hoje ainda é o FGTS, por conta dessas dificuldades. Primeiro, porque é um banco de dados gigantesco, que é administrado pela Caixa, que é feito através de uma plataforma antiga, desatualizada, e que tem várias dificuldades para que seja gerido esse banco de dados. A partir do momento que o FGTS digital começar a funcionar, todas essas dificuldades, pelo menos a partir dessa data, elas deixam de existir. Tá? A única coisa que vai acontecer é o seguinte: aquelas informações anteriores ao FGTS digital, aí você pode ter, sim, uma dificuldade ou outra. Mas o que se preconiza com o advento do FGTS digital é que todas as informações dos empregadores e dos trabalhadores que se tem hoje na Caixa Econômica seja paulatinamente migrado para o FGTS digital. Aí sim acabam-se todos os problemas que a gente ainda tem hoje. Eu espero que tenha colocado informações boas, informações suficientes para os contadores e, principalmente, que essas informações que estão sendo trazidas à baila, claro, alguma delas a gente ainda vai voltar a falar, porque, como o FGTS digital ainda não está funcionando, ele vai entrar num período de teste daqui a pouco, para aí sim, a partir de janeiro, ele começar a funcionar efetivamente. Então, a gente ainda vai ter o que falar disso aí, porque algumas dúvidas ainda persistem, são poucas, mas ainda persistem. E só daqui a mais alguns meses é que a gente vai ter efetivamente sanado essas dúvidas. Tá? Uma coisa eu quero deixar claro para vocês. Da mesma forma que eu ouço de alguns contadores e de alguns empregadores dizendo: puxa vida, o e-social é tudo de bom. Eu não quero voltar ao que era antes, não posso voltar ao que era antes. Com o FGTS vai acontecer a mesma coisa. Porque, a partir do momento que o empregador estiver fazendo uso dessa ferramenta, ele não vai querer nunca mais ver uma GFIP na frente dele. Isso garanto. Bom, eu gostaria de saber se tem mais alguma dúvida, gostaria de ficar à disposição. Vou enviar para você, Sandra, uns links que eu tenho de contato com a fiscalização. Vou colocar, inclusive, e-mail meu institucional, onde, se o empregador, se o contador tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar, vou ajudar. A fiscalização tem um canal no YouTube que atende a dúvidas
de todos os tipos com relação ao mundo do trabalho. Eu vou enviar esses links para vocês e agradeço se vocês puderem divulgar esses links e telefones, porque a gente tanto tem o atendimento de demandas, seja de trabalhador, de empregador ou de contador, tanto pelo canal da fiscalização, como a gente tem também um e-mail, fiscalização.rj@economia.gov.br, estou encaminhando para você também. E também tem um e-mail onde as demandas podem ser encaminhadas por qualquer cidadão, qualquer trabalhador, qualquer empregador, qualquer contador e também para qualquer entidade sindical que queira fazer uso dessa demanda. Entendeu? Claro, existem algumas demandas, digamos, eletivas, que elas vão poder ser enviadas só pelo SEI, que é aquele sistema de processos que o serviço público tem. Mas, em caso de acontecer isso, de ser uma demanda que só possa ser encaminhada pelo SEI, o atendimento vai ser direcionado para isso. Tá? Gostaria não, quero muito agradecer a presença de todos, quero agradecer o convite que foi feito e também dizer o seguinte: a gente ainda não chegou no final dessa história, a gente ainda tem alguns passos a percorrer e eu conto com você, principalmente, para que a gente possa fazer com que esse trabalho nosso ele possa ser o menos doloroso possível, não só para nós, auditores, mas principalmente para o empregador, para o trabalhador e para os contadores, de um modo geral. Tá? Agradeço muito a todos. Nós que agradecemos. Mas tem algumas perguntas aqui no chat. A carteira digital, quando o funcionário ainda não tem como podemos exigir hoje? A carteira de trabalho... Não, peraí, você diz a carteira de trabalho física, né? Isso pode ser exigida. Não, a digital. Não, a digital sempre. Hoje é obrigatório o uso da carteira digital para todo mundo, exceto para por exemplo, um trabalhador que nunca teve carteira, está sendo admitido num serviço público, num órgão público, aí sim, nós somos obrigados a produzir uma carteira papel física para ele. Os demais trabalhadores, seja de primeiro, segundo, terceiro grupo, esses não tem mais carteira, não tem mais emissão de carteira de trabalho física. Se o trabalhador não teve um trabalho antes, não possuiu uma carteira antes, quando o empregador enviar as informações para o E-Social, automaticamente vai ser criada uma carteira digital para ele. Não tem mais carteira física. Só um detalhezinho com relação a isso. Foi interessante essa pergunta. Porque alguns contadores, às vezes, perguntam para mim, mas espera aí, João, e qual é o número da carteira do trabalhador se ele não tem mais carteira física? Então, o número da carteira do trabalhador hoje é o CPF. Todos é o CPF do trabalhador. Esse é o número da carteira. Entendi. E por que às vezes é difícil usar ela? Porque o pessoal colocou aqui que fazer a senha acaba não conseguindo validar. Isso é feito pelo .gov.br também, não? Então, na verdade, não é difícil. Ele só tem que fazer um cadastro no site GovBR, onde ele vai colocar algumas informações dele, tá? Vai colocar um nome de usuário, uma senha e pronto. Eventualmente, vão ser feitas algumas perguntas que pode ser que ele não tenha resposta. Por exemplo, ele lá, para efeito de segurança, eles vão fazer alguma pergunta para ele. Vem cá, qual foi o teu último emprego? Ele vai ter que saber. Entendeu? Qual é o nome da tua mãe? Ele vai ter que saber. Entendeu? Agora, o cadastro não tem dificuldade, não. Ele faz tranquilamente. Tá? Agora, nessa questão do cadastro, que eu acho que vale... queria saber, né? Porque eu entendi que você não pode acentuar, né? Não, e às vezes tem essa questão, né?
Exato, mas isso aí não é um problema do sistema em si. Isso é um problema para o qual a gente já vem caminhando há muito tempo. Hoje, no mundo digital, você não usa caractere especial, acento, ponto, vírgula, tio, você não usa nada disso mais. É tudo sem isso. Por exemplo, se você colocar um e-mail com cedilha e tio, ele não vai chegar a lugar nenhum. O meu nome, por exemplo, o meu endereço de e-mail é joão.testeu. Se botar um tio, eu não vou receber. É, é, Mas isso não é uma dificuldade do sistema, é uma dificuldade do modo geral, né? Nós caminhamos para isso, né? No mundo é, digital não se usa nem caractere especial, nem ponto, nem vírgula, nem nada. é. Tá? Eu acho que muitas vezes as pessoas acabam tendo dificuldade por causa disso. E eu vi isso muito cedo, porque minha mãe era Maria José. E aí eu tive um problema na caixa, porque tudo meu não tinha acento, mas na caixa ainda tinha acento. Então eu falava assim, não, mas você não tem mãe. Não, tenho mãe sim. É, Na caixa ainda tem uma dificuldade ai, maior do que essa, que é o seguinte: se o teu nome for Maria da Silva, se você colocar o da, talvez eles não encontrem, porque não tem mais. As preposições não existem mais. De, da, não tem mais. Há muito tempo. olha, E sabe para que isso? O banco de dados da Caixa, ele é tão gigantesco que eles tiveram que fazer isso, senão não caberia na plataforma. nossa. Exatamente. Então tem essas coisinhas todas. Então, deixa só aproveitar o teu gancho aí e dar uma informação com relação àquela dúvida que você colocou no início, que o pessoal ainda não tinha entrado na plataforma, É, que é o é. seguinte, gente, hoje a gente sabe que tem algumas ações rolando aí com relação a cálculos de diferença do FGTS de um período lá de trás, que eu acho que até 99, se não me engano. Então, o que que acontece? A gente teve, entre 91 e 92, a migração de todas as contas dos trabalhadores com relação ao FGTS para a Caixa Econômica, que até então era na rede bancária. Acontece, aí em 91, 92, todos os bancos da nossa rede bancária teve que migrar as informações para a Caixa Econômica Federal. O que que aconteceu? Algumas dessas contas ou não foram migradas para a Caixa Econômica, ou elas tiveram erro na migração para a Caixa Econômica. E aí, passado esse tempo todo, hoje, por exemplo, se você quiser acessar essa informação lá de trás, como é que você vai acessar se aquele banco onde estava depositado o seu fundo de garantia não existe mais? Por exemplo, você deu o exemplo do Banco Boa Vista, que não existe há muito tempo. Banerj, não existe há muito tempo. Unibanco, Banco Nacional. Bom, como é que faz? Muito simples. Via de regra, você entra no Google e você pergunta: o Banco Nacional, quem é hoje o banco sucessor? E aí vai dizer que é o Banco Itaú, por exemplo. O Unibanco também é o Banco Itaú. Mas se por acaso você não conseguir descobrir qual é o banco que sucedeu aquele banco que você tinha conta, você tem o site do Banco Central e eles têm o cadastro de tudo isso. Também, se por acaso você tem uma informação dessa que você não acessa porque estava numa instituição dessa e não migrou, por exemplo, o dado para o banco que o sucedeu, o que que você vai fazer? Você vai ver o banco sucessor, por exemplo, o Itaú, que é sucessor de Nacional, o Unibanco, né? Você vai numa agência dessas, eles têm um formulário que você preenche, onde você diz assim: eu quero o meu extrato com o saldo que foi enviado para a Caixa Econômica quando da transferência das contas para a Caixa Econômica. E aí, via de regra, ele vai dar um prazo para você de 30 dias e vai cobrar uma taxa, que é tipo 15, R$ 20 por aí. Agora, se você for num banco desses, pedir essa informação e ele disser que não tem como fornecer,
Ouvidoria do Banco Central. Tem o endereço no Google. Ouvidoria do Banco Central. Senhor ouvidor, a instituição tal, a agência tal, está se negando a prestar informação com relação ao meu fundo de garantia que não foi migrado para a Caixa Econômica Federal. Pronto. E pode deixar que o Banco Central vai na pele deles. E rapidinho eles vão prover essa informação. Então, não tem dificuldade. Tá? Mais alguma coisa? Aqui não. Eu achei muito bom essa ideia, é, porque isso se tem um dinheirinho para receber, vamos lá. Mas tem o seguinte, tem alguma coisa. O, como é que coloca o PIS na carteira digital? É Não, na automático na hora verdade, que cadastra? não, não, não. Na verdade, você não vai colocar o PIS na carteira digital. Você vai colocar o PIS no cadastro do trabalhador no e-social. O que a carteira digital vai fazer? Ela vai importar essa informação automaticamente do banco de dados do e-social. Que informação? O nome, o CPF, o número de PIS, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, data de admissão, tudo isso. Essas informações elas são migradas automaticamente para a CTPS digital. Tá? Mas a informação Tá, tem que ir para o e-social, para o banco de dados do e-social. tá. Mas como é que eu admito um colaborador que não tem PIS? Então, ele pode não ter PIS. Se ele não tiver PIS, porque ele nunca teve emprego antes, vai ser É. gerado automaticamente, o sistema, o e-social, vai gerar automaticamente um número de PIS para ele. Tá? Ah, E entendi. se ele tiver um número de PIS e por acaso ele não saiba, o sistema vai trazer isso pelo CPF. Tá. Como é que vai ser, como é que é o envio do e-social para as empresas que só têm sócio e ou as que os sócios recebem só Prolabore? Então, quem vai enviar informação para o e-social, no caso de pessoa física, é pessoa física que tenha empregado. Se ele não tiver empregado, não tem que enviar a informação. Entendeu? Porque a informação Não. que ele vai enviar com relação a CPPS é a informação do vínculo, ou seja, do trabalhador. Se ele não é empregado, essa informação não vai constar da CPPS. Mas o e-social das empresas que são, vamos dizer que seja lucro presumido ou que seja simples nacional, que não tem empregados, que tem só o sócio como Prolabore, como é que é esse envio? Vai ser Ele no não, grupo 3, não é isso? sim, esses aí são no grupo 3, mas olha só, ele não vai ter informação de vínculo se ele não tiver vínculo. Logo, não vai gerar uma CTPS digital para alguém, porque esse alguém não existe. Tá, O tá. empregador, o sócio, ele não é empregado. Logo, ele não vai ter uma CTPS digital ao enviar informações para o e-social. Tá? Quem vai ter vai ser o empregado dele, se ele tiver. Mas o Prolabore gera INSS. E aí que gera, inclusive, o vínculo para que ele possa se aposentar. Olha só, se ele for empregado, essa informação vai para a CTPS digital. Se ele não for, se ele receber um prolabore, se ele Isso. recolher o fundo de garantia e previdência, por exemplo, a informação vai para lá sim, tá? Porque tem Entendi. sócio que não recolhe fundo de garantia, por exemplo. Mas recolhe INSS. Recolhe INSS, e aí a informação vai para lá sim, tá? Tá. Aí tem uma dúvida sobre a carteira digital. O acesso a ela pelo empregador é via e-social ou tem como visualizar de outra forma? Não, olha só. Na verdade, o que ele vai fazer? No GovBR, ele vai fazer um cadastro, onde ele vai colocar os dados dele, cadastrais, vai cadastrar um nome de usuário e uma senha. E, de regra, o CPF e a senha. Tá? Com esses dados, ele vai entrar na loja da empresa que ele tem o celular, por exemplo, ou no Google, desculpa, no Google não, ou no Google Play, né?
caso do Android, ou se ele tiver um iPhone, ele vai entrar lá, vai baixar o aplicativo CTPS digital. Da mesma forma que ele baixa o e-título, o e-carteira de De saúde, motor, o e o carteira e-CPF, digital. o e-habilitação, da mesma forma. Aí sim, quando ele baixar esse aplicativo e entrar com os dados que ele cadastrou lá no GovBR, ou seja, um login de acesso com o nome de usuário que via de regra é o CPF e uma senha, aí ele já vai estar lá todas as informações de todos os vínculos deles que foram enviados para o Estado. O PIS pode ser o NIS da Previdência, né? Sim, sim. Tá. PIS e NIS, apesar de ter É a mesma coisa, denominação né? diferente, é a mesma coisa. Só que hoje a gente não tem mais esse negócio. A CPS digital não usa mais PIS e NIS, ela vai usar o CPF, Tá. entendeu? A outra é o seguinte: as empresas do grupo 3 sem empregados, são obrigadas mesmo a enviar a folha sem movimento? Tem que fazer o certificado só para isso? Então, na verdade, se ela não tem trabalhador, ela não precisa, mas o certificado digital ela vai precisar, entendeu? Ou o certificado digital, ou fazer um cadastro simplificado, né? E como tem o do doméstico, que é através do CPF e uma senha de acesso. Mas aí não é no e-social normal, é no e-social simplificado. Tá? Se ele não tiver empregado, ele não precisa emitir folha de pagamento. Vai emitir folha de pagamento de quem? Ninguém. Tá? Não há É. necessidade. A não ser que ele pague pro labore, aí tem que Aí é gerar outra folha. história, aí é Outra outra história. história. João, muito obrigada pelo Sandra, só um bate-papo. instantinho. Sandra, só um instantinho. Antes de encerrar, João, Oi. obrigada. Sou Diva Gesualdi, nos víamos sempre lá pelo conselho, estamos agora aqui no sindicato. E você falou sobre aquelas reuniões que eram feitas anteriormente, lá de 15 em 15 dias, lá no Sim. prédio da Receita. Você tem expectativa de que em algum momento algum tipo de reuniões semelhante àquelas possam retornar? Eram tão boas, porque a gente tirava tanta dúvida e era uma troca tão grande. Foi bom você colocar essa dúvida. Deixa eu te dar uma notícia que eu deveria ter dado, mas aí acabei me esquecendo. Nós vamos voltar de forma presencial daqui a pouco. Uma parte de nós já vai voltar no mês de agosto e um pouquinho mais para frente, acredito que no mês de setembro, a gente já vai voltar de forma presencial. Existe a expectativa de a gente continuar com essas reuniões, até por conta do projeto FGTS Digital, porque como é uma coisa nova, a gente vai ter que fazer uma divulgação disso, a gente vai ter que colocar isso para as pessoas. Né? Então, a expectativa, assim. Agora, eu só não sei é que depois de tudo isso que a gente já passou e de todo esse aprendizado que a gente teve, se a gente vai conseguir fazer essas reuniões presenciais. Eu acredito que elas ou vão ser de forma digital, como a gente está aqui, ou mista. Ou seja, num determinado momento você faz presencial e outro não. Como assim? Porque hoje você tem uma série de protocolos que você não pode fazer uma reunião presencial por conta de quantidade de pessoas, por conta do local não ser adequado. Então, a gente talvez tenha essa dificuldade. Mas que vão ter essas reuniões lá para frente, eu não tenho dúvida que a gente vai ter. Só não garanto que seria presencial. Virtual já está de bom tamanho, porque hoje, com você aí nos passando tantas informações e de uma forma tão didática como você sempre faz, bem pausada e de forma bem objetiva, já nos ajuda muito, muito mesmo. Então, que bom saber. Essa notícia é muito boa, mesmo virtual. Claro que o abraço vai ficar, o calor humano não é igual, mas o calor virtual está se tornando uma prática e a gente já fica feliz de poder ver uns aos outros, não é? Então, para ser sincero,
Eu preferia que fosse presencial, tá? É, Mas eu não posso garantir isso porque não depende da gente. nesse momento não é prudente. Não, Nós vamos não é. pela prudência, pela saúde e pela qualidade da informação da forma possível, não é? É, exatamente. Olha, deixa eu dar só complementar isso aí. Eu estou falando isso pela informação que a gente tem hoje. Pode ser que amanhã não seja mais isso. Por quê? A gente, há 2 semanas atrás, a gente tinha um mapa do Covid no estado muito ruim, né? Onde a gente tinha várias regiões que estavam com uma quantidade muito grande da presença do Covid, né? Hoje, no estado, você só tem regiões verde e laranja, entendeu? O vermelho, que é aquela quantidade muito grande de infecção, você já não tem mais no estado. A última região que a gente tinha essa faixa vermelha era o noroeste fluminense. A gente não tem mais. Então, tudo indica que, caminhando um pouquinho mais, a gente não vai ter mais essas dificuldades que a gente está tendo hoje. Porém, a gente vai depender de município e estado entrarem num consenso com relação aos protocolos, porque nós temos que nos submeter a eles. Correto, isso mesmo. Muito obrigada, João. Valeu, muito bom te ver também, tá? Eu é que agradeço, viu? Isso. E um abraço para todos que estão aí nos vendo também. E, Sandra, passo para você, então, encerrar aí a nossa live de hoje. Obrigada. É muito bom mesmo. E vale também acessar as lives que a Receita Federal tem feito quase que diariamente, tirando dúvidas, tanto no YouTube quanto no Instagram. É bem interessante ver que a Receita Federal a gente achava que estava muito distante da gente e aí hoje está no YouTube fazendo aulas, fazendo vídeos. Muito legal participar e assistir. Bastante troca de informação. Vale a pena também as pessoas seguirem lá no YouTube, que tem bastante. João, muito obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Acho que foi bastante esclarecedor. E conta com a gente para uma próxima, para trazer as novidades que a gente coloca aqui. Como tinha dito no início, essa live vai estar disponível no nosso canal, no canal do YouTube do Sindiconte Rio. E queria pedir para vocês para nos seguirem nas redes sociais, mandarem sugestões, ideias. Estão sempre prontos a isso. E não esquece de apertar o sininho lá para receber as novidades, tá bom? Tenham todos uma boa tarde e fiquem com Deus. João, obrigada. Obrigado, eu que agradeço, viu? Valeu.